Olá, meus amigos do Facebook News. Comentários gostosos. No final do século XIX, Dom Alberto Gonçalves, um bispo, um sujeito extraordinário, autor de livros de trigonometria, aritmética, latim, ele fundou a Catedral de Curitiba, construiu a Catedral de Curitiba, olha que homem. Foi lá em Ribeirão Preto e construiu a Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto. Ali, me dá dinheiro aqui, foi lá e fez. No primeiro piso nós temos o túmulo do primeiro bispo diocesano de Ribeirão Preto, Dom Alberto José Gonçalves, que foi o idealizador e o construtor da nossa Igreja Catedral de Ribeirão Preto. Depois, ele tinha um carisma tão grande que o Getúlio entrou, o ditador Getúlio, e ele foi lá no gabinete do Getúlio e falou: eu quero fundar a Pontifícia Universidade Católica. E vai ser fundada sim, porque tinha um monte de embargo, gente querendo coibir. O Dom Alberto é convocado pelo Dom Leme para estar no Rio de Janeiro em 1940, junto com o professor Cândido Mendes, junto com Alceu Moroso Lima, para criarem a PUC. E o aval do governo para que isso acontecesse, para que isso se efetivasse de fato, foi a presença do Dom Alberto e o trânsito livre que ele tinha dentro do Congresso Nacional. O presidente o recebeu e ele fundou a PUC. São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas e outras tantas. Pontifícia Universidade Católica, Dom Alberto José Gonçalves, um homem extraordinário. E Pontifícia, ponte, a ponte que leva o homem a Deus. E foi uma instituição de ensino formidável, Todas no Brasil, até 1950 e poucos, 60 e poucos, até os comunistas entrarem. A ponto que hoje nós temos, tirando essas faculdades que prestam, úteis, medicina e derivadas de matemática, química, física, biologia, letras, etc., direito, engenharia, enfim. Tem uma porção de matériazinhas que fazem parte de outras faculdades e que eles transformaram naquele departamento de humanas, não sei o que logia, não sei o que logia, com a finalidade de destruir virtudes e destruir princípios elementares da ciência, como por exemplo a biologia. Que essa história, na verdade, de masculino e feminino não existe. Eu acho que, para mim, isso é uma construção do sistema patriarcal que divide a humanidade em duas partes, homem para cá, mulher para cá. Como é que pode uma pessoa ter a capacidade de pegar um microfone, se apresentar diante de televisão e querer jogar todas as universidades do mundo, as melhores universidades do mundo e todas as bibliotecas do mundo, todos os livros de biologia no mundo, que demoraram 300, 400 anos para nomenclaturar direitinho, cromossomos XY, o masculino e o feminino, o gênero, o macho e a fêmea. Até as plantas precisam se reproduzirem, tem o gênero masculino e o feminino. Os animais inferiores e superiores também, não existe, é impossível a procriação sem que haja o espermatozoide e o óvulo, por exemplo. É impossível. Mas tem gente que discorda disso. Que essa história, na verdade, de masculino e feminino não existe. E tem gente que se intitula psicanalista, psicanática, psico não sei o quê. Esses psico aí. Que essa história, na verdade, de masculino e feminino não existe. O que contamina é o que sai da boca, não é o que entra pela boca. Agora, eu sou professora da PUC, eu sou escritora, eu sou entrevistada aí a TV Cultura me ama, Todas essas TVs, esses departamentos de filosofia, da psicologia, das USP, Unicamp e PUC e essas porcarias todas aí, da Humanas e dessa parte da Humanas especificamente, me idolatram porque eu sou autora da tese, da lei, não existe o masculino e o feminino, não existe procriação. Que essa história, na verdade, de masculino e feminino não existe. Sem o masculino e o feminino não existiria vida. Tudo o que comemos
comemos, seja de origem animal ou vegetal, vem do masculino e do feminino. Por exemplo, comemos um pedaço de pão, estamos comendo farinha de trigo. O trigo é uma planta. Ocorrerá a junção entre o masculino e o feminino, o que chamamos de polinização. Isso vai dar uma semente que, depois de colhida, ela nos dará a farinha. Vamos fazer o pão, etc. E vamos comer masculino e feminino. É o que comemos. O queijo que você come vem do leite, o leite veio da vaca, a vaca veio do masculino e do feminino, de um touro e de uma outra vaca. Enfim, não há vida sem masculino e feminino, tanto no reino animal como no vegetal. Mas os esquerdistas, apoiadores da ideologia de gênero, dizem que o masculino e o feminino, ou seja, que o gênero é uma invenção patriarcal, é uma invenção machista. Masculino e feminino não existe. Eu acho que, para mim, isso é uma construção do sistema patriarcal que divide a humanidade em duas partes, homem para cá, mulher para cá. Então, se não existe o masculino e o feminino, não vai existir mais as plantas, as árvores. Vai ser um deserto, sem vida, sem absolutamente nada. Onde não há procriação, não há vida, seja no reino vegetal ou animal. E a procriação só ocorre com masculino e feminino. Assim diz a ciência universal, assim diz e assim é. Ideologia de gênero. Que essa história, na verdade, de masculino e feminino não existe. No mundo tem de tudo, né? Tem a boa mesa, a boa festa, a boa música, a boa companhia e tem o resto. O resto a gente joga no lixo.